Cláudio Rezende está de volta para a gente falar mais da classificação atleticana e uma semana importante com o novo treinador Eduardo Domingues, tendo tempo para implementar mais das suas ideias, né, Rezende? Com certeza, Cirilo. Ele teve só 2 treinamentos antes do jogo contra o América, da semifinal, na sexta e no sábado. Para montar o time, ele até fez algumas mudanças. Escalou o Preciado da direita, voltou com o Júnior Alonso na defesa. Ali ele explicou que o Vitor Hugo teve 8 pontos na região do Supercílio, no jogo lá com o Grêmio, mas de qualquer forma ele falou também de atletas experientes, e o Júnior Alonso ele já conhece, né, de seleção paraguaia e tudo mais. E colocou também o Reinier, né, como companheiro do Hulk. Foram as novidades na escalação. E vamos trazer o Eduardo Domingues aqui na turma do Bate-Bola, falando dessa escalação do Atlético na sequência da temporada e analisando também algumas mudanças durante o jogo contra o América que ele promoveu. Va a depender mucho de cómo se entrenen los jugadores esta próxima semana. Es partido a partido y todos tienen el tiempo para ganarse un lugar. Y va a depender de Reinier, va a depender de Casierra, va a depender de un montón de factores para el que quiere estar en ese lugar. Puede jugar algún otro jugador, como dijiste, entró Dudú, sí, y precisábamos una característica de 1 contra 1, porque el rival cada vez estaba más bajo, nos ofrecía menos espacio, y al ofrecernos menos espacio precisábamos más individualidad. Entonces hicimos los cambios, también entró Minda y Víctor Hugo hizo un muy buen partido, pero ya estaba cansado. Entonces me parece que cuando ya el equipo rival estaba cada vez más bajo, bueno, tuvo que entrar Casierra para buscar generar más situaciones. Es difícil generar situaciones con un equipo tan bajo. Así todo el equipo generó. Buscó por fuera, buscó por dentro. Tuvo situaciones por fuera, situaciones por dentro. Hay que tener paciencia. O yo tengo paciencia. Y para encontrar de a poco, ir crescendo en confiança. Falou aí muito confiança, né, Cirilo? E eu entendi que um dos jogadores que ele acredita que precisa mais confiança é o Preciado, né? Lateral direito, que ele apostou nele ontem, mas ainda não é aquele lateral que o torcedor do Galo está esperando. Lateral direita do Galo ainda com lacuna, né? Essa lacuna da lateral direita, inclusive para domingo, né? Ele vai pensar bem durante a semana o que fazer para a final. Com certeza. O Marquês, já deu para ver o trabalho do treinador nesse primeiro jogo em uma quantidade considerável? Como é que você encarou a primeira vez de Eduardo Domingues treinando o Atlético? Já tem alguma coisa, ô Cirilo. Claro que o trabalho ele vai ter um desenvolvimento natural, né? Nas próximas semanas, com o decorrer dos jogos, né? Mas ontem já deu para sentir o que ele pensa de jogo, né? O que ele projeta para esse Atlético. Ontem a gente viu o Galo jogando com 2 atacantes ali enfiados, né? Com circulação, se mexendo, mas enfiados, diferente do que se acostumou a ver aqui no Atlético nos últimos anos, né? Sempre com o pontinho aberto, sempre com beiradinha, né? Na sua estreia na semifinal do Campeonato Mineiro, ele usou 2 homens ali, né? Com aproximação de Vitor Hugo, de Scarpa, buscando as tabelas por dentro, né? Tabelas curtas, enfim. Em algumas delas muito bem executadas, em outras nem tanto, por conta de detalhe, passe, enfim. Mas a gente já viu ali, principalmente na fase ofensiva, os jogadores se procurando muito para essas tabelas, né? Ele utilizou ontem o Preciado também. O Preciado no início teve algumas boas ações ofensivas, depois caiu tecnicamente, né? A impressão que nos dá é que de fato ele vive um dilema físico, né? E não consegue ser consistente durante nem o primeiro tempo, vive de lampejos durante a partida. Depois o Alan Franco foi para a lateral, aí sim o Atlético ficou mais consistente naquele setor, abriu o Vitor Hugo um pouco para a beirada, enfim. A gente viu no final, principalmente, ele ousado para ganhar o jogo, né?
buscando ousadia, quando bota a Minda, coloca Cassierra também, né? O Atlético estava atravessando muitas bolas ali na área e após a sua entrada pouco se fez isso, enfim. Mas é um processo, cara, é um processo, ele vai ter uma semana importante agora, né? Até de entendimento melhor dos atletas que ele tem nas suas mãos para colocar o melhor Galo novamente no final de semana para a final do Campeonato Mineiro. Edu, já deu para observar fatores importantes de evolução com o novo treinador nesse primeiro jogo ou muita calma nessa hora? Não, de evolução não, Cirilo. Deu para observar novidades, né? O desenho tático, o Atlético sem os pontas. Marcos falou, né, de um Galo que está acostumado nos últimos anos a jogar com pontinha. Eu me recordo que o Cudê chegou e liberou os pontas todos, né? Não precisava... Mandou tudo embora. Aí ele jogava com Paulinho e Hulk como dupla de ataque, tinha num primeiro momento Iorra e Pavon, mas o Pavon nem era o ponta-ponta, né? Eram mais meias, então é um Atlético que já começou a abrir mão um pouco de ponta ali naquele momento. Depois chegou o Filipão, não tinha ponta para trabalhar, e aí manteve ali com meias, com a dupla de ataque. Esse que é o negócio de você dar carta branca para treinador, né? Treinador, exatamente. Ficam o cara as vai embora, depois, fica todo mundo aí, ou vai todo mundo embora. Ficam as viúvas, é verdade. É isso, cara, aí é complicado. Mas enfim, o Eduardo chegou, ele monta esse Atlético sem o ponta para ter consistência defensiva, né? Para não ter que tirar, para ter a dupla do Hulk. E para ter essa dupla não precisar mexer em volante, em zagueiro ou em meia. Para ter uma consistência defensiva no primeiro momento e tentar adaptar a equipe a essa dupla de ataque. E aí ele mexe, mas mexe o menos possível, porque com o Lucas já tinha uma dupla de meias. Vitor Hugo meia direita, Scarpa meia esquerda. Eles seguiram. Já vinha uma dupla de volantes, que o Lucas fez essas alterações. Franco e Maicon, eles seguiram. No primeiro momento, ontem contra o América, o Maicon defendendo como um zagueiro, entre Tressoldi e o Alonso, que jogou. E no segundo tempo, como ele falou que ele sentiu falta desse jogador do 1 contra 1, no primeiro momento ele traz o Scarpa para o lado, ele volta para o segundo tempo sem mudanças de peças, mas com mudança de posicionamento do Scarpa, ele abre o Scarpa na esquerda, adianta o Preciado na direita, traz o Franco para fazer a lateral, e o Lodge faz o corredor central. Ele joga alguns minutos assim e depois com a saída do Preciado, aí ele coloca o Dudu, depois o Minda joga com 2 pontas, aí vai do 4-2-3-1 com o Scarpa centralizado, o Hulk de centroavante. Então foram vários desenhos do Atlético num único jogo. E eu senti dificuldade dos jogadores desenvolverem as ações com mais perfeição, porque é novidade. Ainda que sejam jogadores experientes, adaptados, né? Já jogaram várias vezes em vários esquemas. Não é simples, mas enfim, a gente conseguiu ver mudança. Agora, a bola parada foi do Lucas. E aí é informação, não é nem achismo. Aliás, o Eduardo Domingues, na palestra, ele chama o Lucas Gonçalves e o Lucas Gonçalves faz a palestra da bola parada. Ele falou, não tive tempo de trabalhar a bola parada, eu gostaria que o Lucas Gonçalves fizesse a palestra. A bola parada contra o América ainda foi a do Lucas Gonçalves. E rapidamente, o Juan. Torcida do Atlético precisa voltar a curtir um pouquinho mais os bons momentos, sabe? Não só do time em determinado momento, mas de jogadores. O Atlético precisa de zagueiro? Unanimidade aqui que precisa. Sim. Né? Mas vamos observar o início de temporada do Juan. O Juan tem jogado bem. A boa notícia, Juan. Não é porque o Atlético precisa de zagueiro, e precisa, que não dá para fazer vistas grossas ao bom início de temporada do Juan Tressoldi. Um pouquinho de boa vontade com quem tá aqui e tá jogando bem. Ô Fabrício... O Atlético tem uma semana para ajustes de um novo treinador, né? Tá chegando, não teve tempo de fazer muita coisa, não teve tempo de trabalhar da maneira que ele queria. Você acredita num Atlético bastante diferente do clássico do fim de semana? Eu acredito que não. Eu acho que como um jogo importante, final, lógico, eu acho que vai ter umas ideias já novas do treinador, mas é difícil, né? Você em uma semana querer implementar tudo. Eu acho que tem que escutar, tem que ver o que tem de bom. Com certeza vai assistir o que foi feito no clássico. No outro jogo, e que aliás o Atlético soube jogar muitíssimo bem o jogo, e aí o Cruzeiro que não soube jogar o clássico, né? O Cruzeiro que precisa melhorar nesse lado, e eu acho que o Atlético tem essa vantagem também, de conhecer já o time do Cruzeiro, saber como é que joga. Aliás, vários jogos aí repetindo o mesmo time, tentando fazer algumas jogadas, de repente pode, né, uma jogada ensaiada aqui e ali pode surpreender, mas eu acho que tá rolando mais dúvida lá na Toca da Raposa a respeito do Atlético Mineiro que vai ter no final de semana do que o Atlético em relação ao Cruzeiro.
Porque você não sabe como é que o treinador vai escalar o time, como é que ele vai jogar, se ele pode surpreender com jogadas também. Eu acho que o Cruzeiro tem que se apegar mais às características dos jogadores que entrarem, e aí você tentar ver o que o cara pode fazer. Esse aqui gosta de cair mais pela ponta, esse aqui gosta de jogar mais pelo meio, cruzar a bola, assim, ou fazer essa bola de quina ou no fundo, enfim. Se apegar a isso, porque eu acho que esquema tático, eu acho que o Cruzeiro tá meio às cegas assim um pouco.